sabia que qualquer pessoa pode montar uma biblioteca? No bairro Goiabeiras, em Fortaleza, um morador está arrecadando livros para montar uma biblioteca comunitária. Para ficar pronta, é preciso a ajuda de doações. O Papo Literário decidiu dar uma força e doou alguns livros para a biblioteca. O repórter William Santos foi conhecer essa história. A história de Augusto começou a mudar quando ele trocou a vida nas gangues por outras duas paixões, o futebol e a leitura. Na comunidade das Goiabeiras, onde mora há 22 anos, ele começou a dar aulas de futebol para cerca de 80 crianças. Mas sabia que tão importantes quanto a bola eram os livros. 7 anos atrás, fundou a Associação Esportiva e Cultural Brisa do Mar com um sonho: montar uma biblioteca comunitária para os moradores do bairro. Comprou a casa, começou a reforma, saiu pedindo livros para os amigos. Tudo isso porque acredita que a leitura pode fazer a diferença na vida dos pequenos. Ler é importante demais, então eu creio que se as crianças se interessarem em ler pelo menos um livro no mês, vai ser bom demais para elas, com certeza. Entendeu? Então a gente está aqui para tentar levar as crianças à cultura, que é difícil, que traz a educação pessoal de cada um, né? Livros. Quanto mais livros, mais cultura, mais leitura, né? Em relação ao principal, a estrutura, graças a Deus, a gente tem. A estrutura ainda está sendo montada, né? O espaço está aberto. Aqui vai ser o que, Augusto? Aqui a gente pretende fazer a recepção da história para que as pessoas cheguem, se aconcheguem e absorvam as informações. Certo. Vamos agora entrando aqui, ó. Você me falava que a casa é grande, né? Aqui o espaço é grande. O espaço aqui é... Nessa aqui e na outra sala são o quê? Salas de leitura? A gente vai preparar para isso. Hoje o Augusto já tem mais de 2.000 livros, mas nem todos estão aqui no espaço ainda por conta da reforma que está parada. Por isso, agora ele pede, além de mais livros, doações de material de construção, mesas, prateleiras e cadeiras para que a ideia tome forma na prática. A expectativa é de que a biblioteca seja aberta para a comunidade no dia 12 de outubro, mas até lá ainda há muito trabalho para organizar todo esse material. É aí que entra em cena a ajuda de um bibliotecário. Segundo a Cássia, que trabalha na Biblioteca Pública Espaço Estação, qualquer pessoa pode montar uma biblioteca. Basta que o local tenha mais de 1.000 livros no acervo e seja acessível a outras pessoas. Já para preservar os exemplares, o ambiente deve ser climatizado e as prateleiras de metal ou madeira de boa qualidade. Ela fala também de alguns cuidados que devem ser tomados no manuseio de cada livro. A partir dessa junção, desse acervo, precisa-se ter um tratamento técnico, né? Que vai desde a catalogação, classificação, até o cuidado técnico desse livro, cuidado físico, né? Desse material. Já que o livro é papel. Papel, eu costumo sempre dizer que é como a nossa pele. Se você deixar esse papel exposto ao sol, ao vento, ele resseca e quebra. Como a nossa pele, se a gente não usar hidratante, ela resseca e fica, né, um pouco quebradiça. Assim também é o livro. Para você buscar um livro na estante, aconselha-se que você não busque dessa forma que a gente faz aqui, né? Por quê? Porque com o tempo, todo mundo que for pegar nesse livro aqui, essa parte da lombada, ela vai se desgastar. Então, o que se aconselha? Que o livro seja pegue pelo meio, no meio da lombada. Para que isso aconteça, tem outra coisa. A estante não pode estar cheia, porque se ela estiver cheia, você não vai conseguir fazer isso. Esse montante de livros, ele tem que ser separado por assunto, né? Dentro da parte técnica, a gente tem uma divisão que vai do 00 ao 900. Cada classe dessa é um assunto, né? É as generalidades, é a religião, é filosofia. A partir dessa divisão, você já começa a fazer o setor da biblioteca, né? O setor por assunto. Você também trabalha a questão do autor. Cada autor, cada sobrenome de autor, existe um número. Esse número ele é universal. Então é chamado a tabela de Cater. Por exemplo, o meu sobrenome é Barroso. Então, se eu escrevi um livro e eu entro como
Cássia Barroso, eu vou catalogar o Barroso, né? Então, o Barroso são as 3 primeiras letras que levam o número do cáter, né? O seu endereço do livro é esse que consta aqui. Então, para você localizar esse livro, porque tem que ter esse endereço. Porque imagine uma biblioteca de 30, 50 mil livros, 100 mil livros. Como é que você localiza aquele livro? E enquanto ainda falta muita coisa para que a estrutura da biblioteca comunitária fique pronta lá nas Goiabeiras, o Augusto explica como faz para receber as doações. Se de repente tiver alguém assistindo esse programa maravilhoso e estiver disponível aí na tua casa, no fundo do teu quintal ou em algum lugar, uma estante ou alguma mesa que não esteja precisando, a gente está aqui para receber o que for possível para tornar esse espaço acessível à leitura e pelo menos um mínimo de conforto para a criançada da nossa comunidade. Bom, e aproveitando que a futura biblioteca comunitária aqui da associação já começa a funcionar no dia 12 de outubro desse ano, o Papo Literário também trouxe alguns livros para doar aqui para o Augusto, e esses livros também vão estar no acervo da biblioteca. Augusto, a gente está com uma mala ali com mais alguns exemplares, tá? Eu queria te entregar já. Espero que vocês façam, enfim, um bom uso e que muitas crianças leiam todo esse material. Maravilha, quero agradecer aí a produção aí do Papo Literário. E aproveitando o ensejo da história, se você também que está assistindo esse programa maravilhoso e tiver a fim de participar dessa ideia, doando livros, alguma coisa, é só ligar para o 988 48 92 97 e a gente vai buscar, pode ser onde for. Será um prazer para a gente, será uma honra. Aproveitando e mais uma vez agradecendo a produção do Papo Literário. Obrigado. Eu estou muito feliz de receber hoje aqui, mais uma vez, o Júlio de Paula, que sempre traz livros bem interessantes para a gente, e dessa vez poesia, melhor ainda, né? Porque o mundo está precisando de poesia. Júlio, o lado oculto da emoção. Qual é esse lado oculto? Olha, é bacana, isso já leva uma reflexão, né? O lado oculto da emoção. O Joel Magalhães me fez essa proposta, um desafio de estarmos escrevendo juntos, fazendo a escrita desse livro, e na realidade não é o primeiro livro de poesia qual eu tenho lançado aqui. Claro, o primeiro a título formal, mas eu gosto, adoro escrever poesia, faz um tempo que já escrevia poesia, mas essa foi uma oportunidade ímpar, né, de estar em parceria com um colega, um apaixonado também por poesia, um apaixonado pela arte de uma forma geral, e eu recebi esse convite e nós resolvemos exatamente fazer essa escrita livre, né? E quando você fala o lado oculto da emoção, realmente nos leva a uma reflexão. O Joel tem uma forma peculiar, própria de escrever, uma forma bacana de escrever. Eu já escrevo numa seara mais filosófica, né? De uma reflexão mais aprofundada do eu, da existência do ser. E isso, naturalmente, nos leva a uma meditação de filósofos como Nietzsche, Sartre, o existencialismo, né? Hegel. Então é bem interessante, cada um com uma vertente própria, né? Uma forma própria, peculiar de escrever. Então foi bem interessante esse desafio, esse encontro de poetas, né? Foi bastante rico. Muito bom, porque fica 2 estilos num livro só, É presente para o leitor, né? É verdade. E a publicação é da Prêmios. Isso. Mais uma vez, esse é o meu 13º livro, mas na seara da poesia é o primeiro, e a Prêmios é o 5º livro já com a Prêmios. E você tem acompanhado a minha trajetória aqui, né? Estamos juntos aqui, já é esse 5º livro com você, essa entrevista aqui junto na TVC. Fico muito feliz dessa oportunidade. O programa Papo Literário realmente tem uma extensão bacana, né? Que isso tem um público peculiar, um público próprio. E eu fico feliz que a gente tem esse contato com os colegas, os amigos aí fora. E diz, cara, eu vi tua entrevista na TVC, Papo Literário, gostei, bacana, interessante. E parabenizo o teu programa. A priori eu gostaria de dizer isso aí. Esse primeiro livro, isso nos remete a uma reflexão exatamente sobre essa própria essência do eu, né? Nós somos da área da educação, nós somos professores, né? Tanto o Joel Magalhães, ele também é professor, mestrando na área de educação, e isso nos levou exatamente a uma meditação do eu, da existência, do ser, do indivíduo que se constitui,
né, da nossa vivência, da nossa história. Tem poemas meus que eu faço uma reflexão sobre a questão do tempo, né? O que é o tempo, né? É a própria essência do ser, o ser diante do tempo. Você fala aqui do poeta também, é uma meta-poesia, né? Exatamente. Eu acho que todo poeta, ele faz essa reflexão interior da própria concepção. O que é o poeta, né? Quem é o poeta? O poeta é este ser livre, né? É este ser que se faz, este ser que se constitui, este ser que não está engessado a nenhum sistema, a priori, vamos dizer assim, que vem a moldar a sua forma de pensar. A poesia te leva a essa liberdade de pensar a vida, pensar a existência, pensar o mundo, pensar o seu eu nessa relação, o sujeito na relação com o objeto. Né? O Frederico Nietzsche, eu sempre trago sempre as citações de Nietzsche, e Nietzsche diz, aquilo que não mata o homem fortalece. A gente sabe disso. Todo aquele momento qual nós passamos as adversidades na vida, aquilo que não nos mata nos fortalece, nos deixa mais fortes, nos faz refletir, nos faz meditar e ir além. Então, através de cada poema, de cada momento, de cada letra constituída, nós vimos essa oportunidade de uma reflexão, né, de uma introspecção, de um momento de se revelar. Né, e ajudar os outros também. Quem lê também se identifica e vê também aquela experiência dentro da vida dele. Né? Bom, você, como uma poetisa de mão cheia, né, como uma literária de mão cheia, sem dúvida, nos traz essa visão muito mais aprofundada, exatamente. Tem a oportunidade, a partir do momento que a poesia ela te dá esse link, né? Puxa, de repente você faz uma leitura de um poema, você, por exemplo, você passeia no poema de Clarice Lispector, né? Você, Pablo Neruda, e de repente você se identifica com aquela passagem, pô, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui parece comigo, né? Isso me leva a uma reflexão de que parece que eu vivenciei esse momento, eu estive diante desse momento, foi um momento qual eu passei. Então isso é interessante. Júlio, eu sei que você também é narrador, né? Também locutor. Sim, então, sim. Vamos ler um poema? Pode escolher aqui um poema com sua bela voz aqui. Amo o amor, eu acho interessante. Amo a vida, amo a ti, amo a mim, amo a nós, amo o sentimento plural. Singular somos nós. Sinto em meu coração a beleza do existir. Sinto que o amor é como um sentimento que nasce e renasce a cada momento. Que eu possa te amar sem fronteiras. Que eu possa te amar, amar sem cessar. Sentir a mais pura e livre leveza da certeza de que o amor, mesmo diante da incerteza, é possível sentir. O que jamais se vive ou nunca se viverá. Palpita na alma a mais pura, ordem, desordem, beleza, de um querer cheio de desejos, de vontade, de certeza. E, ao mesmo tempo, razão maldita, fria, calculada, estática. Diz para minha alma, sentimento utópico, fantasia, delírios, sei lá o quê. Dois corpos unidos para a morte de um renascer. Coração que chora, pede que livre possa estar, para amar como se não tivesse fim. Somente momentos, mesmo que seja sonho, é sentimento que alimenta a alma do poeta cheio de inspiração, sentimentos. Oh, que linda, adorei. Parabéns. Para todos aqueles que amam, né? Para todos aqueles que amam, que verdadeiramente vivem o amor, que sentem o amor, que estão sentindo o amor, para aqueles que são livres para amar. Que bom. Então, só resta parabenizar e agradecer por sua presença novamente aqui no nosso programa Papo Literário. Olha, muito obrigado mais uma vez, essa oportunidade de estar aqui. E quem sabe a oportunidade também de Joel estar aqui conosco, está lançando aí mais um material bacana, não só o livro juntamente com CD, na arte também da literatura e tudo. Quem sabe já vai estar aqui conosco, a gente batendo esse bate-papo aqui no Papo Literário com você. Muito obrigado. Com certeza. Tá. O Papo Literário está de volta. O principal evento de literatura da semana foi a Flip. Você deve ter acompanhado alguns momentos pela mídia. A 13ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty teve como grande homenageado o escritor Mário de Andrade, que circulou pela feira interpretado pelo ator Pascoal Conceição. A feira também abriu espaço para o erotismo, a política e outros temas. E o autor mais vendido foi a poetisa portuguesa Matilde Campilho. E a Flip
é a nossa imagem literária da semana. Uma publicação reúne artigos, matérias jornalísticas, registros fotográficos de obras e eventos do movimento das artes plásticas registrados na imprensa cearense há 30 anos pelo crítico de artes José Julião. O livro José Julião, a crônica das artes plásticas no Ceará, 1969-1978, foi lançado no Centro Dragão do Mar. Basta começar a folheá-lo para se transportar para a década de 70 e fazer um passeio pela história das artes plásticas cearense em pleno período da ditadura militar. Aquele era um momento em que as artes plásticas realmente não eram censuradas, havia realmente assim, uma efervescência muito grande. O livro dele é um livro que tem um relato histórico daqueles artistas daquela época, dos artistas novos que iam se lançando. Então, assim, é um livro de pesquisa hoje, que traz momentos que foram muito importantes para o cenário das artes plásticas no Ceará. Lelisa Guimarães é filha de um dos principais exemplos de crítico de arte do Ceará, José Julião, que ganha agora uma publicação que reúne artigos, matérias jornalísticas e registros fotográficos de obras e eventos do movimento das artes plásticas cearense. Gilmar de Carvalho, responsável pela coordenação editorial, foi quem incentivou 4 das 7 filhas de Julião a compilar o material que culminou no livro intitulado José Julião, Crônicas das Artes Plásticas no Ceará, 1969-1978. O livro é fascinante, ele é como se nós viajássemos no tempo, fôssemos para os anos 1970 e compreendêssemos, no contexto de ditadura, um grupo de jovens artistas querendo trabalhar, querendo expor, querendo viver de arte. E o Julião, com muita sensibilidade, captou tudo isso, escreveu sobre isso. Além da beleza estética e literária das artes plásticas na década de 70, a publicação ganha ainda um cunho social bem bacana. Boa parte das publicações destinadas a escolas e bibliotecas públicas e também museus receberão um exemplar do livro. Além de que a parte comercializada será vendida a preços populares. Tudo isso com o objetivo de difundir ainda mais o movimento das artes plásticas na década de 70 aqui no Ceará. Eu ando aflito para fazer você ficar a par de tudo que se passa. Vamos saber agora quais os livros mais vendidos da semana em Fortaleza. A pesquisa foi feita na Livraria Nobel. O livro de autor estrangeiro mais vendido da semana em Fortaleza foi A Mágica da Arrumação, de Marie Kondo, uma espécie de guru da organização. A obra se tornou um fenômeno de vendas mundial e apresenta uma abordagem inovadora de como acabar com a bagunça. Já o livro de autor nacional que ocupou o topo da lista dos mais vendidos foi a 2ª temporada de Minha Vida Fora de Série, de Paula Pimenta. A personagem Priscila agora está com 16 anos e começa a lidar com questões mais sérias, como o vestibular e o aprendizado do namoro. E a obra de autor cearense mais comercializada foi O Poder da Ação, de Paulo Vieira. O autor convida a uma quebra do ciclo vicioso e a iniciar o caminho da realização com um método próprio. Há 13 anos, o Ceará ficou sem Patativa do Assaré, o nosso maior poeta popular. Ele escreveu versos de grande beleza que abordavam desde questões sociais até ecologia, seca e regionalismo. Estudado na Universidade de Sorbonne, na França, Patativa também compôs lindas canções, como Triste Partida. Hoje, nosso clipoema recorda versos de O Vaqueiro, desse grande poeta cearense. A narração é de Neujolino Lucas. Eu venho desde menino, desde muito pequenino, cumprindo o belo destino que me deu Nosso Senhor. Eu nasci para ser vaqueiro, sou o mais feliz brasileiro. E não invejo dinheiro, nem diploma de doutor. E então, gostaram? Patativa é realmente inesquecível. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. A gente volta no próximo sábado. Até lá!